Olá, tudo bem, queridos irmãos? Vamos agora para a parte 1 do debate que eu tive com a Tafona. Nós já havíamos publicado a parte 2, agora a gente vai publicar a parte 1, atendendo a muitos pedidos, tá bom? Assista esse vídeo, veja o que você achou do debate e veja se você chega à conclusão que as 5 inteligências artificiais que usamos para dizer quem venceu o debate, se você concorda com as 5 inteligências, né? Claro, analisando as 5 inteligências, o roteiro do debate, toda a conversa. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver se você concorda com elas. Tchau, pessoal. Bom debate para você. Lembrando, tá, eu já vou começar, o debate ele é do modelo presidencial, pergunta, resposta, réplica e tréplica, pergunta 1 minuto, resposta 6 minutos, réplica 6 minutos e tréplica 5 minutos. Lembrando que o cronômetro vai estar em cima da telinha dos debatedores, tá? Caso eles estejam no raciocínio e passe, eu mesmo aviso, acabou o tempo, tal, tal, então eu vou estar atento também ao reloginho para que os nossos amigos não passem do tempo, tá bom? Muito bem, dito isto, vamos lá. Foi acordado entre nós aqui que o Atafona vai começar perguntando, né? Aliás, em todo debate, o Atafona vai estar iniciando a apresentação, né? A pergunta, as considerações finais. No outro debate, lembrando que vai ter 2 debates, tá, gente? Esse é o primeiro e dia 10 vai ter o segundo também, tá? Até lá a gente vai se acertando, tá bom? Conforme eu vou colocando as imagens aqui na tela, eu vou aumentar, tá? Eu vou aumentar a tela para que vocês possam também acompanhar aí. Tanto o Gali quanto o Atafona foi deixado claro para eles que poderia mandar a imagem para poder colocar aqui na tela e tá tudo bem. Mandando ou não mandando, tá tudo bem, tá? Muito bem. Atafona na Bíblia, você tem 3 minutos. Eu falei 2 minutos? Não, é 3 minutos de apresentação, tá bom, gente? Eu me confundi aqui. Põe aquela primeira imagem, tá? 3 minutos de apresentação. Deixa eu colocar a imagem aqui com a Atafona. Aqui. Certo, deixa eu colocar a primeira imagem aqui. Aliás, é aqui, ó. Deixa eu... Certo, a primeira imagem, vamos lá. Aí quando você puser, você pode soltar meu tempo. Tá, a primeira imagem, confirma para mim, é essa? Isso. Certo. O seu tempo de apresentação 3 minutos, tá? Tafona, 3 minutos para você, tá aí na tela já, pode começar. Não aparece para mim o tempo aqui não. Tá correndo, ó, tá em cima da sua tela. Isso. Perdão, beleza. Não, pode deixar aí, não precisa voltar não. Pode deixar? Pode deixar. Por que eu pedi esse texto aí de abertura? Porque ele diz assim, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, para quem se diz cristão, como nós que estamos aqui, para nós a palavra de Deus é o que está escrito ali na Bíblia. Então, baseado nisso, eu acredito que os argumentos são mais efetivos se eles forem usados usando aquilo que a Bíblia ensina. Então, o tema é: o Deus Todo-Poderoso é uma trindade de pessoas ou ele é uma pessoa só? Bom, a minha resposta direta é: o Deus Todo-Poderoso é uma pessoa só, não é uma trindade de pessoas. Inclusive, ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E os fundamentos que eu vou usar para isso é que a Bíblia ensina exatamente o que eu estou afirmando. E eu vou procurar aqui questionar o seu Fernando Gali na defesa dele. Ele afirma que é uma trindade e eu digo que não é. Então eu vou me esmerar em procurar fazer com que ele traga para nós argumentos bíblicos que mostrem essa trindade, ok? Só que os meus argumentos serão de uma maneira que eu ainda não fiz com ninguém. Então não terão aquelas perguntas que geralmente se faz quando vai trabalhar a questão de trindade. O texto que diz isso, o texto que diz aquilo. Apresentar um texto e pedir para trabalhar um texto. Ele vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou usar esses tipos de argumento, e todo mundo em geral que é trinitário
admite que não existe a palavra trindade na Bíblia, mas existe o conceito. E dizem que a trindade é uma revelação progressiva. Se é progressiva, ela tem que ser dentro da Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu vou fazer questionamentos sobre essa questão de não ter o termo, mas ter o conceito, e de revelação progressiva, que eu acredito que deva ser dentro da Bíblia. Se for fora da Bíblia, ninguém pode criticar ninguém. Então, o que o Bispo Macedo falou não pode ser criticado, o que o Papa falou também não pode ser criticado. Então, eu acredito que a Bíblia é o melhor caminho para tentar se provar uma crença. E é isso que eu pretendo fazer. E espero que o pastor Fernando Galli também me questione sobre a minha crença de que Deus é uma pessoa só, para tentar provar que eu estou errado. Ok, tá aí os 3 minutos de apresentação do Atafona. Deixa eu expandir aqui o pastor Fernando Galli. Conforme os colegas for falando, eu vou jogar na tela grande para ficar bem visível. Lembrando, tá? Eu até esqueci. Lembrando, interrupção gera punição. Interrompeu, o colega perde 1 minuto na próxima fala e passa para o outro. Então, peço para vocês não interromper. Apenas só pode uma interrupção. Eu não estou ouvindo, eu não estou escutando o colega. Essa interrupção é válida, porque aí a pessoa precisa ouvir mesmo para poder entender. Então, se você não ouviu o colega, não estou te ouvindo. Beleza, não vai ser cortado nem punido. Mas se, não falei isso, não foi essa pergunta, vai ser punido, tá, gente? Tirou 1 minuto, joga pro outro. Então, eu acredito também que não vai acontecer isso, mas vamos lá. Pastor Fernando Galli, 3 minutos de apresentação, meu querido. Boa noite a todos que estão aqui, né? Um prazer estar aqui. Obrigado desde já pelo convite, obrigado pelo Atafona ter aceitado, né? E obrigado aqui também pelo apresentador, né? Que vai ter paciência com a gente hoje. Então eu vou estar defendendo a doutrina da Trindade conforme a ortodoxia ensina. Então eu não ensino a Trindade nessas variantes que tem por aí, tá? Então eu vou defender a doutrina da Trindade conforme a Igreja sempre acreditou, pelo menos até o século XIX, né? Então eu vou defender que o Pai é reconhecido como Deus, João 6,27, 1 Pedro 1,2, né? Que Jesus é reconhecido como Deus, né? Mostrar vários textos que provam isso, que Jesus para fundamentar a sua divindade, que ele possui os atributos de Deus, como vida, João 1,4, autoexistência, João 5,26, santidade, onipresença, né? Todos esses textos. Falar também sobre o Espírito Santo de Deus, embora esse vai ser o tema do nosso próximo debate, mas é importante provar que o Espírito Santo é Deus, ele é Jeová, ele é o Senhor, ele é Criador, né? Quero dizer também que eu, embora vou me contrapor ao colega Atafona, né, que eu respeito a fé dele, e claro, né, eu já fui testemunha de Jeová, todos sabem, eu era conhecido como um grande combatente da doutrina da Trindade, e eu espero mesmo que o Atafona não use aqueles mesmos argumentos, né, de sempre, né, afinal de contas eu me preparei um pouquinho a mais, né, já que, né, ele de todos, eu confesso que é o mais difícil, né, no geral, assim, né? Então eu espero que venham questionamentos novos, né? Porque eu, quando eu era TJ, eu fazia questionamentos que eu nunca vi alguém fazer, até hoje, né? Então é isso, a verdade da palavra de Deus, né? Ela precisa ser provada, né? Então nós acreditamos em um só Deus e em 3 pessoas, e é por isso que nós vamos tentar provar isso aqui para você, tá bom? E que você tire as suas conclusões, né? Que você ore a Deus, anote as coisas que você aprendeu, os prós e os contras, e ore a Deus, porque o Espírito Santo, né, ele convence o homem do pecado doutrinário. Então, Deus não resiste a um coração sincero. Se você falar para Deus assim, Pai, Senhor Jeová, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo me ilumine para eu tomar uma decisão em que eu devo acreditar. E Deus vai responder para você em nome de Jesus, tá bom? E tá aí a apresentação de 3 minutos do pastor Fernando Galli. Muito bem, agora sim, vamos para o debate em si, tá bom? Atafona, eu vou até aumentar aqui a primeira pergunta, tá bom? A primeira pergunta tá aí. Atafona, você tem 1 minuto
para poder perguntar. Pode ir lá. Então, como eu falei, sempre se diz que o termo Trindade não está na Bíblia, de fato não está, mas o conceito está. E que a Trindade é uma revelação progressiva, então tem que ser dentro da Bíblia. Então a minha pergunta é essa daí. O senhor pode apresentar para assistência 1. Evidências textuais, 2. Indícios bíblicos, 3. Proclamações que sejam inspiradas dos profetas, reis, anjos ou sacerdotes israelitas que nos possibilitem ver a ideia ou a sombra de um Deus trinitário apenas no texto hebraico-aramaico, ainda que não fosse tão claro para eles, mas algo que possa mostrar que ali tem uma revelação progressiva de Trindade, e eu estou pedindo de Gênesis a Malaquias, tá? E como o texto diz, tem que ser citado, explicado e aplicado. Ok. O tempo de 1 minuto da Atafona terminou. Agora deixa eu expandir aqui o pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli, você tem 6 minutos para responder essa pergunta do Atafona. Muito bem. Então, o Antigo Testamento não revela a doutrina da Trindade de forma plena, mas apresenta indícios claros, né, da pluralidade pessoal do único Deus, né? Então a Bíblia mostra que há um só Deus. Então nós cremos nisso, né? Deuteronômio 6, versículo 4, tá? Ali no hebraico se usa a palavra errat, mas para mim não é evidência conclusiva isso, tá? Porque se fosse tão conclusivo, os judeus iam crer numa trindade, tá? E os judeus nunca acreditaram numa trindade porque Deus se revelou primeiro como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo, mais plenamente, né? Mas nós temos alguns indícios que quando nós temos o Novo Testamento pronto, aí a gente interpreta o Antigo Testamento com as lentes do Novo Testamento. Georg Gangas, um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, disse numa reunião com a família de Betel, eu tenho esse dado aqui anotado, né, que a melhor forma de interpretar o Antigo Testamento é olhando para o Novo. Entendeu? Então, veja bem que coisa interessante, né? Então veja, façamos o homem à nossa imagem, né? Veja que absurdo, tem gente que acha que nós somos a imagem de um Deus que é criado e um Deus não criado. Olha que coisa, né? Então isso é um absurdo, se façamos o homem à nossa imagem, se nós somos a imagem de Deus, esse façamos está incluindo quem? Está incluindo o Pai que usou o Filho com a obra do Espírito Santo para criar tudo. Entendeu? Agora, se você acredita que nesse façamos tem uma criatura ali, nesse nossa, eu sou a imagem de um Deus criado e de um Deus não criado, o que é um verdadeiro absurdo. Tá? Por exemplo, o homem se tornou como um de nós. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados explica esse texto, e eu, assim como a Atafona cita a literatura nossa, eu vou citar o ensino oficial das Testemunhas de Jeová, né? Quando diz que o homem se tornou como um de nós após comer da fruta, a explicação é a seguinte, olha que interessante, que quando o homem come da fruta, ele se torna como um de nós na acepção de que o homem agora passa a querer agir como Deus, determinando para si o que é certo e o que é errado. E Deus concorda, né? Olha só, agora o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Entendeu? Então, o grande conflito na história da humanidade é o homem querer agir como Deus, não como anjo. Então, se nesse nós tem anjo na história, né, o homem deixa de obedecer a Deus para querer ser Deus dele, de si próprio. E esse Deus que ele quer ser de si próprio é como um de nós quem? Um criador e uma criatura. Vê se pode, né? Não tem cabimento um negócio desse. O anjo que aparece em Êxodo 3, versículo 2, é quem ali, né? Porque eu vi o senhor Atafona, inclusive, num debate dizer assim, né? Esse anjo que apareceu aí é chamado de Jeová, mas o anjo é Jeová? E a Sentinela de 1953, que é a última explicação da Sociedade Torre de Vigia para isso, explica que esse anjo é Jesus, e ele é chamado de Jeová, não é? Então, tá aí a questão. Agora, o Espírito Santo, né? O conceito dos judeus sobre o Espírito Santo na Bíblia, por exemplo, né, é
é Deus em ação. Então essa ação é vista como uma obra, né, como uma força, mas por trás dessa força tem o Deus em ação que pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito de nosso Deus. Tá? Sobre a questão da Trindade, nós temos uma outra questão também, que é a criação. Né? A Bíblia diz que Jeová criou tudo sozinho. Ou seja, o ato de criar, né? Tudo sozinho. Então a gente sabe, por exemplo, claro, Deus criou tudo sozinho, não tinha nenhum Deus falso com ele. Mas sozinho é com um Deus falso ou com um Deus titulado. É sozinho do mesmo jeito. Então, na nossa crença, Jeová, olha só que interessante. Jeová, ele cria tudo sozinho, mas o Pai faz a parte na criação, o Filho também, que é usado pelo Pai, o Espírito Santo também. Entendeu? Então, se Jesus não é uma criatura, Jeová não criou tudo sozinho. Mas quando ele criou a terra tinha anjo aplaudindo, mas não participando da criação. Entendeu? Então, Jeová cria tudo sozinho. Ele não usa uma criatura para criar. Isso é um absurdo, né? Porque a criação é um ato divino. Tá? A mesma coisa é a salvação. Isaías 43, versículo 10 diz: eu sou Jeová e além de mim não há outro Salvador. Então, veja bem, a Bíblia previa Jesus Cristo morrendo por nós, levando os nossos pecados como Salvador. Então ele tem que fazer parte desse Jeová, senão ele é outro, né? E o que é um absurdo, né? O Jeová, Pai, envia, ele é o único Salvador, não é? Como pessoa, e na hora de fazer a parte mais difícil ele manda o Filho, né? E depois sai falando que só ele é o Salvador. Tá? Então a gente tem muitas evidências, né? Que são textos, a Trindade foi revelada de forma implícita e não explícita. Então, os textos do Antigo Testamento, né? Por exemplo, o Espírito Santo também é criador, envia o teu Espírito e são criados. Né? Deus criou tudo por meio da sua palavra, essa palavra é Jesus, e por meio do fôlego, que é o Espírito Santo. Muito bem, tá aí a resposta de 6 minutos. Agora o Atafona também vai ter 6 minutos para fazer a réplica. O Atafona, é aquela imagem do Isaías, do Salmos, que você vai precisar? É a próxima, isso. Então essa aqui, ó, dos Salmos. Atafona, você tem 6 minutos, pode ir lá. Então, antes de eu falar da imagem aí, eu vou citar aqui o que foi dito. Então ele disse que o Antigo Testamento não apresenta plenamente a Trindade, mas apresenta a pluralidade. Bom, pluralidade significa mais de um. Mais de um pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10. Então os textos que o senhor Fernando Galho citou não evidencia a Trindade nem aqui e nem na China. Por quê? Ele falou de Deuteronômio 6,4. Aí diz: Shema Israel, Yehová Elohenu, Yehová Errad. Ouve a Israel, Jeová nosso Deus é um. Então ali não tem pluralidade. É um, ali é numeral, cardinal, singular, masculino, absoluto. Então aquele texto de Deuteronômio 6,4 é por isso que judeu não acredita em Trindade. Porque um dos textos principais deles é esse. E eles entendem que errado ali não tem nada de composto. Então ali não tem pluralidade em Deuteronômio 6,4. Façamos o homem, né? Lá em Gênesis. Bom, façamos. Se eu disser assim, façamos na próxima terça-feira um novo debate, significa que eu que falei façamos, eu sou um plural ou eu estou convidando pessoas a fazerem a live? Então, quando a Bíblia fala que Jesus, ele é o agente intermediário, conforme João 1,3, ele é o agente intermediário, significa que ele é aquele que foi usado para trazer à existência o que Deus criou. Então, quando tem façamos, não tem nada de pluralidade ali. Quem fala é singular. Por isso está, disse Deus, não disseram pessoas ou disseram deuses, tá? E um outro texto que ele disse: o homem é como um de nós. Bom, como um de nós em que sentido? Porque ele agora conhece o que ele não conhecia antes. Quem é esse nós? O texto não é explícito, então não vou entrar nele aqui propriamente. Êxodo 3,2, ele disse que eu falei que ali é Jesus. Sim, eu falei que ali é Jesus. Ele disse a Sentinela 53 diz que é Jesus. Mas ali diz que aquele anjo diz que é Jeová. Então o senhor Fernando Galho parece que desconhece o fato de que a palavra malar, que é a palavra para anjo, ela pode ser tanto um mensageiro, quando ele porta uma mensagem,
um anjo vai lá e dá uma mensagem, como representante. Então, o anjo ali falou como sendo Jeová, mas ele era o anjo. Aí quando eu digo que Jesus é o arcanjo, aí não pode. Mas vamos nesse texto aí, que diz assim, ó, Salmo de Davi, diz Jeová a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos pelos escabelos dos teus pés. Então mostra claramente quem disse a quem. Esse texto é aplicado a Jesus em Atos capítulo 2, versículos 34 e 35, que eu pretendo mostrar na minha segunda pergunta. Então o texto aí diz Jeová ao meu Senhor. A maioria das Bíblias em português coloca, disse o Senhor ao meu Senhor. Não, não tem nada de Senhor ao meu Senhor. Tem o tetragrama e tem Yadoni. Então está dizendo que Jeová diz alguém que não é chamado de Jeová. Esse alguém é quem ele disse. Quem é este? Pedro vai aplicar isso a Jesus em Atos 2, 34 e 35. Eu acredito que a maioria dos cristãos aqui, os que estão acompanhando, acreditam que é Jesus. Portanto, se Jeová diz alguém que não é chamado de Jeová, quem que é Jeová no texto? Jeová é aquele que diz e não aquele que recebe essa promessa. Olha só como é que este Senhor, ele teria limitações. Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Isso não era na terra. Isso não era Jesus humano. Em Efésios 1, do 15 ao 23, se não me engano, 21, vocês vão ver lá que Deus ressuscitou a Jesus e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Passa para a minha próxima imagem, que é o complemento, versículo 2, diz assim, ó, Jeová enviará de Sião o cetro do teu poder, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então aqui deixa claro que Jeová é um, e Jesus não faz parte deste Jeová. Jeová é o nome de Deus, o nome do Deus de Israel, que Jesus diz que é o Deus dele, que Paulo diz que é o Deus de Jesus. Ele diz a Jesus, Jeová enviará, aqui é no caso Davi falando, né? Que Jeová enviará de Sião, ou seja, do alto, do domínio celestial, o cetro do teu poder, ou seja, aonde cetro é símbolo de poder régio. Para que Jesus possa dominar no meio dos seus inimigos, ele precisa que Jeová envie de Sião o cetro para que ele tenha este poder para reinar. Isso mostra claramente que ele não pode fazer parte de um Deus se ele precisa aguardar, se ele precisa receber, se ele precisa se sentar do lado de alguém que é chamado de Jeová, e ele não é chamado de Jeová, para que ele possa receber. Isso se cumpriu quando Jesus fala que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, porque ele já tinha ressuscitado. Mas isso se cumpre plenamente quando ele entra novamente no domínio celestial. Passa para a minha próxima imagem, que não vai dar tempo de eu mostrar tudo que eu preparei, realmente o tempo é curto. Salmo 45, 5 diz assim, ó, eu sou Jeová e não há outro, fora de mim não há Deus. Então quantos Jeová tem? Só um Jeová. E esse Jeová é o que falou para o Senhor Jesus, profeticamente, senta-te à minha direita. Então se há Jeová e não há outro, Jesus não pode ser Jeová. E se Jeová é o nome do Deus de Israel, que os trinitários dizem que é o Deus dele, não pode ser Jeová. 6 minutos da tafona de réplica acabou. Agora o pastor Fernando, deixa eu aumentar aqui o pastor Fernando Galli. Pastor Fernando Galli, você tem 5 minutos de tréplica. 5 minutos, pastor Fernando Galli. Ok. Aí depois ele vai fazer. Aí acabou. Isso, acabou. Aí inverte. Aí o senhor que pergunta na próxima. Então tá bom. Então veja bem, né? Quem é Jeová? Jeová é um só Deus. Nós nunca negamos isso. Então, no Salmo 110, versículo 1, a pronunciação de Jeová ao meu Senhor é. Né? Então, não é um Jeová falando com outro Jeová, só tem um Jeová. É que esse um único Deus Jeová, ele é 3 pessoas. Então, na relação intratrinitariana, há conversa, há diálogo entre eles. Entendeu? Há comunicação entre eles. Então, não há problema nenhum para nós trinitários, e nem para a doutrina da Trindade, dizer que Jeová falou para o meu Senhor. Agora, quem é o nosso Senhor? A Bíblia fala que há um só Senhor, não é? E quem é esse um só Senhor? É Deus. Então são termos intercambiáveis. Tem textos que dão a entender que Jesus é Jeová, né? Que nós vamos abordar isso aqui daqui a pouco.
Entendeu? Então, essa história de dizer assim, porque é Jeová dizendo para o meu Senhor, dá a impressão que esse Senhor é Jeová também, então é um Jeová falando para outro. Isso para nós não quer dizer nada. Nada. Não é? Por quê? Porque entre as pessoas desse único Deus Jeová, não há problema nenhum o Pai, que é Jeová, chamar o Filho de Senhor. Porque é Senhor em relação a Davi, não ao Senhor Jeová. Certo? Então, isso aí é muito tranquilo. Agora, voltando à questão aqui, façamos, né? Façamos o debate. Você está convidando outra pessoa. E essa outra pessoa que você convida para fazer debate é tão humano quanto você, não é? Então, quando Deus fala que façamos o homem à nossa imagem, você fugiu da raia, não é? Porque eu estou perguntando, não estou perguntando se tem mais pessoas, se o pai e o filho são pessoas distintas. Isso você e eu acreditamos. A questão é, como é que nós podemos ser a imagem de um Deus criado e de um Deus incriado? E é isso que você tem que explicar para nós, porque a Bíblia não diz que eu sou a imagem de criatura. Quando eu pergunto lá em Gênesis 3:22, o homem se tornou como um de nós, quem disse isso foi Deus, como um de nós. Nós quem? Deus, certo? O homem quando peca, ele não se torna como um anjo. Não importa se é conhecimento que não tinha ou tinha antes, a questão é como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Nós quem? Tornou-se como um Deus e como anjo. E isso não faz sentido. Certo? Não tem o menor cabimento um negócio desse. Anjo, de fato, é mensageiro, não temos dúvidas disso. A questão é que Deus, ele envia Jesus e não há problema nenhum em Jesus aparecer como na função de anjo, não na essência de anjo. Certo? Então ali, o anjo claramente no texto de Êxodo capítulo 3, versículo 2, é chamado de Jeová, né? E aí fala assim, mas lá os anjos para Abraão, para Ló, também foram chamados de Jeová. O problema é que aqueles anjos não estão em paridade, em igualdade, em outros textos. A Bíblia não fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de anjos. A questão é que Jesus, ele é mencionado em grau de igualdade em outras questões. Nós sabemos que anjos podem ser chamados de Jeová por representar Jeová. Isso a gente sabe. Agora, Jesus não é chamado de Jeová para representar Jeová. Né? Por exemplo, foi falado aqui que ele é agente da criação, mas ele é agente criatura ou ele é agente divino? Porque na Trindade o Pai, que é Deus, usa o Filho, que é o mesmo Deus, com o poder do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo para criar tudo. Entendeu? Então, nós sabemos, você descobriu a roda, cara. Né? Nós sabemos que Jesus é agente intermediário, mas ele é agente intermediário como criatura ou como criador? E aí vem a questão, né? João 1, versículo 3 diz que nada do que existe, existe sem Jesus. Ora, se nada do que existe, existe sem Jesus, o Pai usou o Filho para criar o tempo e o espaço em qualquer mundo possível. Logo, Jesus precede ao tempo e ao espaço. Não vem falar que tempo não existe, porque eu provo que tempo existe. Tá? Então, se Jesus vem antes do tempo e do espaço, se ele é antes de todas as coisas, ele só pode ser Deus, porque só Deus existe antes do tempo e do espaço. E falar que ao Jesus ser criado, o tempo e o espaço passou a existir, aí Jesus não teria sido usado como agente divino para criar o tempo e o espaço. Eles teriam saído tudo junto do mesmo lugar. Muito bem, tá aí os 5 minutos de tréplica do pastor Fernando Galli. Agora invertemos a situação, tá? Pastor Fernando Galli, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Atafona. Pode ir lá. Tá bom. Por que na expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem trindade aí? Só. Certo, já fez a pergunta, agora deixa eu tirar o seu tempo aqui. Beleza, deixa eu aumentar a Tafona. Tafona, você tem 6 minutos para responder essa pergunta do pastor Fernando Galli. 6 minutos, vai lá, Tafona. Então deixa eu abrir a Bíblia aqui. Por que na expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem trindade? Então vamos lá. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Eu vou ler
a partir do versículo 18, tá? Que Jesus já tinha ressuscitado, ele estava conversando com os seus discípulos, e ele diz assim, ó, Jesus aproximando-se, disse-lhes, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Primeiro ponto, Jesus está dizendo que foi dada a ele a autoridade. Bom, se ele fosse parte, ou um conjunto com o Pai e com o Espírito Santo, o Deus verdadeiro, ele não iria receber toda a autoridade. Ah, porque ele estava como homem. Então, tudo bem que na terra ele não tivesse. Quando ele voltasse, ele não precisava receber e nem precisava receber antes de voltar. Ele já teria, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Jesus afirma categoricamente, me foi dada. Se foi dada, é porque ele não tinha. Aí vem o versículo citado. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom, vamos lá. A pergunta foi, na expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que não tem trindade? Por uma razão muito simples. O texto não está dizendo que Deus é formado de Pai, Filho e Espírito Santo. O texto fala com relação a fazer discípulos, e os discípulos ali, Deus não tem discípulos, Deus tem adoradores. Quem tem discípulos é Jesus Cristo. Você não vai achar nenhuma expressão na Bíblia que diga que Deus tem discípulos, mas que Jesus tem discípulos sim. Por quê? Porque ele é o Kyrios, o cabeça. Então ele, como o cabeça da igreja, ele tem discípulos. O Pai, Jeová, nunca a Bíblia mostra ele com discípulos, mas sim com servos, com adoradores. Inclusive Jesus é chamado de santo servo de Jeová pelo apóstolo Pedro em Atos 2. Então, sendo mais enfático na pergunta, e depois e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Só que o versículo 20 diz assim, instruindo-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Por que ele não disse então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estariam com eles até o fim do mundo? Por uma razão muito simples. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então ele sabia que ele ia ter uma função diferenciada, porque ele se tornaria, conforme diz Hebreus 8:1, sumo sacerdote. E Deus não pode ser sumo sacerdote, porque sumo sacerdote, ele liga um povo a um Deus. Então Jesus não pode ser parte de um Deus trinitário, como o pastor Fernando Galli parece que quer mostrar aqui, porque fala Pai, Filho e Espírito Santo, parece então que é uma trindade. Então sempre que se citar Abraão, Isaac e Jacó em um texto, significa que ali é uma trindade? Não, significa que está falando de 3 pessoas, mas foram citadas no mesmo ponto. Uma outra questão é que quando se diz, eu tenho 2 minutos e 15, quando diz ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tem um ponto interessante. Por que os discípulos nunca fizeram batismo dizendo eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque essa não é uma fórmula de batismo. É uma ordem para que eles entendessem que ao fazer discípulos, eles teriam autoridade da parte do Pai, da parte do Filho, e o Espírito Santo, que é a força ativa de Jeová, que move todas as coisas que ele quer que sejam movidas a seu favor, era o que seria usado para fazer com que esses discípulos aprendessem. Porque homem nenhum é capaz de ensinar para alguém aquilo que Deus quer que ele aprenda. Eu gosto muito do texto de Atos 16:14, que diz assim, deixa eu até abrir aqui, Atos 16:14. Esse texto eu gosto dele porque mostra o que eu falei, que homem nenhum é capaz de abrir a mente de alguém para colocar lá dentro alguma coisa. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que temia Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, quando fala ali batizar os discípulos em nome, ou dentro do nome, ou na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era para que eles entendessem que o Pai, que tinha colocado Cristo com toda a autoridade no céu e na terra,
estava como o fundamento daquilo tudo ali. O Filho era aquele que designou os seus discípulos para fazer discípulos. E o Espírito Santo, como o judeu nunca acreditou que o Espírito Santo fosse uma pessoa, mas sim que fosse a emanação de Deus, eles então entenderiam que aquele Espírito que ele prometeu, que pediria ao Pai e o Pai enviaria, estaria com eles quando eles ensinassem para fazer com que as pessoas aprendessem. Então, por que não tem trindade nesse texto? Porque o texto não diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O texto diz para eles batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome de não significa que sejam pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem um texto que diga o seu nome. 6 minutos do Atafona foi. Agora o pastor Fernando Galli tem 6 minutos de réplica. Pastor Fernando Galli, 6 minutos. Beleza, pô. Então vamos lá, né? Como é que é? Deus não tem discípulos? Pois é, precisa ler mais a Bíblia, seu Atafona. Isaías 8,16, sela a lei entre os meus discípulos. Está falando de Yahvé ali. Isaías 54,13, todos serão ensinados por Yahvé. E o que faz uma pessoa ser discípula? É ser ensinada. Por isso que Jesus fala, fazei discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. Quem é discípulo de Jesus não é discípulo do Pai, não é discípulo de Deus. Fala sério, sua Atafona. Vem com outra conversa para cima de mim, tá? Então é o seguinte, outra questão é a questão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As 3 pessoas ali, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, têm o mesmo nome. Só não vê quem não quer, certo? Claro, Jesus Cristo recebeu autoridade, não há dúvida disso. A Bíblia mostra em Filipenses 2:5-8 que Jesus, existindo na forma de Deus, ele assumiu a forma humana. Então ele é tanto Deus quanto homem na encarnação, né? O Verbo se fez carne, se tornou carne. Um médico, quando se torna engenheiro, ele não deixa de ser médico. Ele só assume mais uma função. Então, o verbo tornar, né, tem a ver, não anula o que Jesus era antes. Embora, né, função não é pessoa, mas é só para mostrar que o tornar-se não quer dizer abandonar o que era antes. Aliás, não sei se o senhor sabe, Charles Taze Russell ensinava que Jesus aqui na Terra era homem e anjo. Ele tinha 2 naturezas. Então, Filipenses 2, versículos 5-8, mostra que Jesus é Deus e homem. Então, olha só que interessante. O atributo de ter toda a autoridade pertence à natureza divina de Jesus. O atributo de não ter toda a autoridade pertence à natureza humana. Então, o que Jesus está falando aqui? Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Entendeu? Então, na verdade, Jesus está falando devido à sua natureza divina ou natureza humana aí. Então, ele recebe toda a autoridade. E só quem tem toda a autoridade é Deus. Embora existam outros textos que possam ser questionados, né, a respeito desse uso da palavra toda, mas ali Jesus recebe a autoridade como homem ressuscitado. Certo? Então, né, agora a questão não é essa. Eu não perguntei isso. Ali tem trindade, claramente, porque em grego, o texto está escrito, né, baptizon tes eistoonomatopatri, kaitorrio, kaitopneumahagios. Ali é batizando para dentro do nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas por que a gente não vê os apóstolos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que argumento feio de unicista, não? Que acredita que a igreja não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é fórmula? Como é que não é fórmula? Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está negando isso? Eu não esperava isso de você. Então, eu não estou discutindo essas coisinhas, eu estou discutindo como é que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo nome. Olha a lógica do seu Atafona. Em nome do Pai, o Pai é pessoa. Em nome do Filho, o Filho é pessoa. Em nome do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo é uma força ativa usada para... Pera lá, gente, o que é isso? Não é? É engraçado que quando a testemunha de Jeová chega e fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Assim como o Espírito Santo, como fogo não é pessoa, o Espírito Santo também não é. Mas e agora essa lógica aí para o texto de Mateus 28:19? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como o Pai e o Filho, assim como o Espírito Santo não é pessoa, o Pai e o Filho também não é. Aí a lógica não vale. Né? Mas isso a gente vai conversar mais
na outra questão, no outro debate. Então, veja bem, Deus não pode ser sumo sacerdote. O senhor está confundindo divindade com função. Na Trindade, eles são iguais em natureza, não em função. Isso que o senhor está falando não tem nada a ver. Veja bem, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em tudo? Claro que não. Eles são iguais em divindade e nos atributos divinos. Sumo sacerdote é função, não é? Não tem nada a ver com divindade. Então, por exemplo, quem é que foi que veio morrer por nós? Foi o Filho, não foi o Pai. A função do Filho não é... a função do Pai não é morrer por nós. Então não confunda função com divindade, tá? Bom, enfim. Agora, por que eu acredito que existe trindade nas Escrituras, né? A Bíblia mostra vários textos, né, que falam, por exemplo, o amor de Deus Pai. Mas não é só o Pai que ama, o Filho ama. A Bíblia fala o amor do Espírito, né? Tem esse texto na Bíblia. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala o Espírito da graça, Romanos 15:30, se eu não estou enganado. O Pai demonstra graça, o Filho demonstra graça, a comunhão do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, a Bíblia está recheada de textos que mostram Pai, Filho e Espírito Santo gozando de mesmos atributos, entendeu? E com funções diferentes. Então, seu Otafona, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três aí têm o mesmo nome. E judeu, quando lê esse texto, ele acha uma blasfêmia, porque esse texto está claramente dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo Muito bem, 6 minutos aí de réplica. Agora o Atafona tem aí 5 minutos de tréplica. Atafona, você vai querer alguma imagem na tela? Ou... Não precisa não. 5 minutos para você, pode ir lá. Então, foram citados aqui vários versículos para dizer que o Espírito é isso, que o Pai é aquilo e que não sei mais o que. E aí o Sr. Fernando Galo disse assim, o Russell achava que Jesus era homem e Deus na Terra. O que o Russell disse não está em questão aqui. O Russell não escreveu uma vírgula de Bíblia. Então o que o Russell disse, o que a Ellen White disse, o que o Papa Francisco disse, não faz a menor diferença. E se o Russell achava isso, era problema do Russell. Primeiro que eu não sou discípulo do Russell, tá? Entendo que ele foi uma pessoa importante dentro da organização das Testemunhas de Jeová, mas ele não tinha o conhecimento que foi sendo conquistado aos poucos, ok? Então, ficar citando o que o Russell disse, primeiro que o debate não é com o Russell nem com a Torre de Vigia, é comigo. Então, me dizer o que o Russell disse não faz a menor diferença no seu argumento. O senhor disse que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para dentro de, pode ser. Aí eu pergunto, por que nenhuma Bíblia traduziu para dentro de, se no grego é? Então, o que o senhor falou é uma meia-verdade. O Strong diz que pode ser para dentro, não que é para dentro. Essa não é a única acepção. Então, o senhor achar que ali está falando de trindade é uma coisa. O senhor raciocinar e mostrar por que tem trindade ali, onde o texto está dizendo que Deus é 3 pessoas, aí são outros 500, como se dizia antigamente. Então, essa ideia, eu vou voltar aqui no texto, vou ler ele aqui novamente, eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Aí tem gente que pergunta, Tafona, por que você é uma testemunha de Jeová que não usa a tradução do Novo Mundo nos seus debates? Simplesmente porque tem coisas que se eu for usar a tradução do Novo Mundo eu vou ser acusada, mas na Bíblia deles é fácil, é uma Bíblia adulterada. Então eu prefiro não usar, não é porque eu não gosto dela, eu gosto bastante. Sei que ela não é perfeita, nenhuma Bíblia é perfeita, vai depender das famílias de manuscrito. Mas voltando ao texto, diz assim, portanto, ide, a quem que ele estava falando? Aos seus discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente, quem tinha discípulos? O Mestre. Os discípulos são discípulos de Cristo. Quando ele fala em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, não é o que o senhor Fernando Galo falou aí. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sugiro que vocês entrem no YouTube, coloquem lá,
discurso de batismo de uma testemunha de Jeová. Aí vocês vão entender, quando se usa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é porque são 3 pessoas. Então o senhor Fernando Galli acha que eu nasci ontem. Se eu for testemunha de Jeová, o senhor disse que 17 anos. Eu já estou nessa caminhada há 23. Então pelo menos eu tive um tempinho maior do que o senhor. Mas também não me faz melhor do que o senhor em conhecimento, não. Agora, dizer que eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tentar enganar o público pensar que eu, ou testemunha de Jeová, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o trinitário crê. Nós não cremos esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da mesma maneira que o senhor entende. Então, dizer que esse texto, 1 minuto e 25, dizer que esse texto tem trindade, mas é uma forçação de barra gigantesca. Por que esse texto não pode ter trindade? Quando eu fizer a minha segunda pergunta, aí o senhor vai ver por que esse texto não pode ter trindade nele. Porque o Filho não pode ser parte de um Deus trinitário. Eu já mostrei na primeira pergunta que quando diz Jeová diz ao meu Senhor, aquele Senhor ali não é Jeová. É interessante que o senhor falou que no Salmo 110 só tem um Jeová. Mas ali são as 3 pessoas da Trindade falando entre si. Quer dizer, então quando diz que Jeová disse ao meu Senhor, seria o Pai e o Espírito Santo falando com o Filho? Aí já não tem Trindade falando. Então Jeová ali não é uma Trindade, ele é um ser. Isso é a crença dos judeus. E na época de Jesus, a crença judaica era esta. Jesus jamais rebateu, por exemplo, a crença judaica em Deuteronômio 6,4, para tentar explicar que ali seria uma pluralidade. Ele cita isso em Marcos capítulo 12, versículo 29 ao 32, que pergunta para ele qual é o maior de todos os mandamentos. Aí ele explica: ouve, ó Israel, Jeová nosso Deus. As Bíblias traduzem porque os manuscritos disponíveis de fato não tem Jeová. Muito bem, tá aí os 5 minutos de... 5 minutos aí de tréplica. Pastor Fernando Galli, o senhor quer aquele intervalinho lá ou dá para continuar? Não, vamos lá. Vamos continuar? Então tá. Muito bem, agora é beber água, dar uma... Tá bom, gente? É porque realmente é bem puxado mesmo. O Atafona já tá com a água dele lá. Muito bem, agora invertemos, tá? Agora quem faz a pergunta é o Atafona. Deixa eu até colocar aqui na tela aqui a segunda pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é essa aqui, segunda pergunta. Isso. Dá uma olhada, Atafona, é essa aí mesmo? Essa é a segunda pergunta? Exatamente. Isso. 1 minuto para você fazer a pergunta, Atafona. Pode ir lá. Então ela segue o mesmo que eu fiz na primeira, né? Para provar. Então o senhor pode apresentar para nós evidências textuais, indícios bíblicos ou proclamações que sejam inspiradas ou do próprio Jesus, ou dos apóstolos, ou de um judeu da época dele, dentro de Mateus até João, que mostre que Deus é uma trindade, que dê alguma evidência, porque se é uma revelação progressiva, já foi mostrado que lá no Antigo não tinha nada acerca disso. Será que quando Jesus vem para interpretar, para nós interpretarmos o velho à vista do novo, ou o novo usando o velho, nós vamos ter? Então eu gostaria que o senhor citasse para nós um texto, um ou vários textos, citado, explicado e aplicado. Essa é a pergunta. O senhor pode mostrar para nós, de Mateus até João, algum texto que evidencie um Deus trinitário? Muito bem, tá aí a pergunta do Atafona. Deixa eu expandir aqui o pastor Fernando Galli. Pastor Fernando, você tem 6 minutos para responder a pergunta do Atafona. Pode ir lá. Ok, então vamos lá. Você não particionou no Antigo Testamento, então eu vou responder da mesma forma com o Novo Testamento, certo? Para ser honesto, né? Para ser coerente. Você não particionou o Antigo Testamento, então por favor não faça isso com o Novo. Porque é o Novo Testamento completo que vai mostrar e elucidar a questão. E embora a verdade seja revelada gradativamente, agora eu tenho a Bíblia inteira. Tá? Então, isso é pergunta para tentar me engrupir, certo? Então eu vou responder o Novo Testamento como um todo, para ser coerente com a tua pergunta quando você falou do Antigo Testamento. Senão você ia ficar, em Gênesis fala de Trindade, e agora em Êxodo fala? Porque é gradativo também. Então, vamos ser honestos.
nessa questão. Então veja lá, o Pai é reconhecido como Deus, João 6,27, ok? 1 Pedro 1,2, o Pai é Deus ali. O Filho, Jesus Cristo, é reconhecido como Deus, ele é expressamente a imagem de Deus, né? João 1, versículo 1, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Depois, nós temos textos que no Novo Testamento vão mostrar que João Batista preparou o caminho de Jeová, que é Isaías 40, versículo 3. Ele preparou o caminho de quem? De Jesus. Então Jesus é Jeová, certo? Muito bem, Jesus possui os atributos de Deus? Sim, ele é a vida. João 1,4. Só Deus é a vida. Autoexistência, né? O Pai concedeu ao Filho ter vida em si, não é vida em nós, é vida em si, não é vida em nós, é vida em si, nele, certo? Se concedeu, tem começo. Não, porque Jesus vem antes do tempo. Aliás, o senhor não respondeu a pergunta, né? O Pai usou o Filho para criar tudo, então cria o tempo e o espaço. Se o Filho vem antes do tempo e do espaço, está lá em João 3, né? Foi usado para criar tudo. Então, Jesus vem antes do tempo. Então, logo, João 5,26, quando fala que o Pai concedeu ao Filho ter vida em si, nele, né, em Jesus, quando isso acontece? Não é quando, porque essa relação é antes de haver mundo, antes de haver tempo e espaço. Então, logo, Jesus Cristo, desde que Deus é Deus, né, ele tem vida em si. Então esse conceder é apenas uma forma retórica de dizer que Jesus é Deus, porque só Deus tem vida em si. Nós vamos ter vida em nós, mas não vida em si em nós, porque vida em si é autoexistência. Jesus é imutável enquanto Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, enquanto Deus, tá? Não enquanto natureza humana. Ele é a verdade, né? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? É Deus, né? A onipresença. Enquanto homem, ele caminhava de um lado para o outro. Mas ele fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Isso é divindade, claro, né? Sabedoria, por exemplo, né? A Bíblia fala em Colossenses 2,3 que em Jesus estão contidos todos os tesouros da sabedoria. Devido à sua natureza humana, Jesus Cristo não sabia de todas as coisas. Enquanto Deus, ele sabe de todas as coisas, porque nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria. E na minha próxima pergunta nós vamos entrar nessa questão. Tá? Então, as obras de Deus são atribuídas a Cristo, né? Por exemplo, a criação, né? Criatura não cria, né? Se Deus usou o Filho para criar tudo, o Filho criou. Ele fez o quê, então? Né? Ele preserva todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1,3. Só Deus sustenta todas as coisas pela palavra do poder, né? Jesus Cristo é a representação exata do ser de Deus, Hebreus 1, versículo 3. Uma criatura não pode ser a representação exata do ser de Deus. Então Jesus ali é uma cópia do ser de Deus. Mas a cópia vem depois da original. E isso quando a original tem começo. Agora, Jesus é cópia do que não tem começo. O Pai, né? Então ele é tão eterno quanto o Pai. Tá? Cristo é adorado, né? Hebreus 1, versículo 6. E por que ele é adorado? Porque o contexto identifica como Deus, como Criador, como o Jeová do Antigo Testamento. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, lá fala que Jesus é o Senhor que estendeu os céus e a terra. Citação do Salmo 102, 25, que ali é Jeová que faz isso. Por quê? Porque Jeová criou tudo sozinho. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é um só Jeová, e ele cria tudo sozinho, não tem ninguém com ele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem os atributos de Deus, ele é um ser pessoal, a gente vai debater isso mais no outro debate, mas ele é o Espírito de vida, Romanos 8,2, ele é o Espírito da verdade, e Deus é a verdade. Romanos 15,30 fala que é o amor do Espírito, tá? Hebreus 9,14, ele é o Espírito eterno, ele sabe as coisas de Deus. Então as 3 pessoas divinas têm atributos divinos.
Portanto, a igreja pega e constrói a doutrina da Trindade com esses versículos, mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo têm os mesmos atributos divinos, portanto, um só Deus em 3 pessoas. E tá aí a réplica, aliás, a resposta do pastor Fernando Galli. Agora o Atafona tem 6 minutos aí de réplica. Atafona, vai querer alguma imagem? A imagem da minha pergunta. Você quer a imagem da pergunta, né? Essa aqui no caso. A imagem da pergunta. Aí você pode. Aí você pode soltar meu. Você pode subir um pouquinho? Tem como? Deixa eu ver aqui. Se não der, eu leio para o pessoal. Lê não, aí, pode soltar tá? aqui que eu leio para o pessoal, não tem problema não. Tá. Você tem 6 minutos. Então vamos 6 lá. minutos. Pode ir lá. Beleza, soltou meu tempo? Soltou. Então, a minha pergunta foi, aqui ó. O senhor pode mostrar para assistência evidências textuais, indícios bíblicos, proclamações que sejam inspiradas do próprio Jesus, ou dos apóstolos, ou de um judeu, que diga, que passe a ideia, a sombra de que Deus é uma trindade? E aí eu fiz a questão de colocar, para que o ensino bíblico seja sadio, exato e forte, por isso que eu pedi para subir, nós precisamos de texto e contexto, citado, explicado e aplicado. O senhor Fernando Galli, ele citou, o Pai é Deus, João 6,27, 1 Pedro 1,2, o Filho é Deus, João 1,1, João preparou os caminhos de Jeová, João 5,26, o Pai concedeu ao Filho, então é autoexistência, disse que eu não respondi acerca de Jesus ser criador, porque criou tempo, que não sei. O assunto aqui não é se Jesus é criador ou criatura. O assunto é se Deus é trindade ou uma pessoa só. Então, o senhor veio aqui, falou mais de Jesus do que de trindade. O senhor disse aqui, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Colossenses 2,3, em Jesus estão os tesouros da sabedoria. A criação é atribuída a Cristo, criatura não cria, João 3. Jesus é a representação exata do ser de Deus. Ele é uma cópia. Não, ele não é a cópia, ele é uma representação exata. Ele não é cópia de Jeová. Haracter não é cópia. Pode procurar no Strong. Haracter é como se fosse uma gravura, igual inclusive é usado facsímile, tá? Quem não sabe o que é facsímile, depois procura aí, que senão perco meu tempo aqui. Jesus é adorado em Hebreus, aí depois falou alguns versículos do Espírito. Então, a minha pergunta foi específica. Jesus estava na terra, Mateus a João. Agora passa a minha próxima imagem aí, por gentileza, ô Wesley, que eu vou mostrar o que foi dito por Jesus aos seus discípulos enquanto ele estava na terra, Mateus, Marcos, Lucas e João, para ver se Jesus se Deus é uma trindade ou se Deus é uma pessoa só, tá? Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus disse, só quem conhece plenamente o Pai é o Filho, só quem conhece plenamente o Filho é o Pai. Ora, se Deus fosse uma trindade, Jesus certamente incluiria uma terceira pessoa. Então quando ele diz ninguém, é ninguém. Então o Espírito Santo não conhece plenamente o Pai, nem conhece plenamente o Filho, e Jesus não ia dizer isso porque ele era um judeu, ele não era um trinitário de 2025. Ou melhor, de 2026. Ele não era um trinitário moderno. Jesus era um judeu. E como judeu, ele não citou o Espírito Santo. Passa a minha próxima passagem, minha próxima imagem, por favor. Que aí é Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Aí vão dizer, não, aí o Filho não sabia porque ele estava na carne. Mas o Espírito Santo não estava na carne. Aí Jesus não diz que o Espírito Santo e o Pai sabiam. Jesus sempre mostra uma relação dele com o Pai dele. Não dele com o Pai dele, com uma pessoa chamada Espírito Santo. Tá? Passa a próxima imagem, que é Lucas 1:32. Aí vai dizer aqui que é função, né? A palavra Deus também, ela denota uma função, porque ela significa quem tem poder e comando. Ele. Tá? Aleph, cabeça do touro, lame de cajado de pastor. Então a palavra Deus não é essência, não é natureza, não é divindade. A palavra Deus exerce quem tem poder e comando. Por isso os juízes de Israel podiam ser chamados de Elohim.
Por isso o diabo é chamado de Deus desse mundo, porque ele exerce poder e comando sobre aqueles que estão afastados de Deus. O texto diz assim, ó, o anjo falando para Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, de seu pai Davi. Então o texto está deixando claro que Jesus ia herdar o trono de quem? De Davi. O que era o trono de Davi? 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 23, diz assim: E Salomão se assentou no trono de Jeová, em lugar de Davi, seu pai, e todo Israel lhe rendeu obediência, e ele foi próspero. O que era o trono de Jeová? Jeová é o verdadeiro rei de Israel. Davi e os seus sucessores, eles eram representantes visíveis da realeza invisível de Jeová. Se Jesus fosse o próprio Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele não herdaria o trono representativo que Davi tinha. Ele não herdaria o trono de Davi, porque Davi não era o Pai, Davi não era o Filho, Davi não era o Espírito Santo, Davi não tinha a divindade que o Pai tem, e nem a que o Pai tem, não. A divindade que o Pai concede, porque divindade é o estado de ser Deus, tá? Então, o Pai concede divindade, o Filho recebe divindade. Então, quando diz que ele herdará o trono de Davi, Jesus não pode ser Jeová. Deus não pode ser uma trindade, porque Deus não herda o trono que ele deu como representante dele. Então, essa história de ficar citando um monte de texto, pula daqui, pula dali, porque aqui diz isso, porque aquilo diz aquilo, não pega o texto e não trabalha. Por quê? Porque de Mateus até Mateus, Marcos, Lucas e João não tem evidência dessa revelação progressiva. Ela é uma fraude teológica. As pessoas acreditam, mas é uma fraude. Muito bem, os 6 minutos de réplica do Atafona acabou. Agora o pastor Fernando Galli tem 5 minutos de tréplica. Pastor Fernando Galli, 5 minutos. Beleza, Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ah, o Espírito não conhece? Interessante, né? Então vamos lá. Mateus 11, 27, ele fala da exclusividade da revelação entre Pai e Filho, não da inexistência de conhecimento do Espírito Santo. Então o próprio Novo Testamento afirma que o Espírito Santo conhece plenamente Deus, né? 1 Coríntios 2, 10 e 11, o Espírito sonda as coisas até as profundezas de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. E por que o Espírito é de Deus? Porque ele procede do Pai. Esse Deus aqui é o Pai. Entendeu? Então, por que é de Deus? Porque procede do Pai. E Jesus fala isso, né? Eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Certo? Então, é isso. Logo, o Espírito Santo conhece o Pai, com certeza. Conhece o Filho também. O Espírito Santo conhece o Filho por quê? Porque em João 15, 26, o Espírito Santo testifica do Filho. João 16, 14, o Espírito Santo glorifica Cristo e recebe o que é dele, claro, para ser revelado para nós. Porque é o Pai que dita o que vai ser revelado para nós. Então Mateus 11, 27 trata da revelação redentiva. Quem revela o Filho é o Pai, quem revela o Pai é o Filho. Não é uma lista de quem possui conhecimento ontológico, seu Atafona, pelo amor de Deus. Outros textos também usam exclusividade sem negar outros participantes, como, por exemplo, Apocalipse 19, 12 diz que só o Filho conhece o nome, mas o Pai não sabe. Né? Então é isso, né? É a questão que é exclusividade de revelação, não é exclusão de conhecimento. Tá? E Jesus, ele fala assim, né, acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe. Então nós sabemos que ele, existindo na forma de Deus, ele assumiu a forma humana. Então forma de Deus é ser Deus. Forma de servo, na semelhança de homem, é ser homem. Então ele tem duas naturezas aqui, e no grego isso é incontestável. Ele existindo na forma de Deus, assumiu a forma humana. O particípio de estado é inalterável, ser Deus aí é inalterável. Então, veja bem, ele sendo Deus e homem, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. O atributo de não saber todas as coisas pertence à natureza humana. O atributo de saber de tudo pertence à natureza divina. Então, como é que na mente, né, na pessoa de Jesus, ele consegue saber de tudo e não saber de tudo? Porque ele tem dois centros de consciência e duas naturezas. As duas naturezas, elas não se separam. Por quê?
porque elas pertencem à mesma pessoa, mas elas não se misturam. Ou seja, até um computador pode ser um só, ter 2 HDs e ser programado para as informações dos dois não se misturarem. Então veja bem, ó, uma pessoa com 2 naturezas, a natureza divina não se mistura com a natureza humana. Então Jesus podia falar como homem, podia falar como Deus. E da onde eu tirei isso? Do fato de em Jesus Cristo estar contido todos os tesouros da sabedoria. Aqui ele é Deus. Não tem como você falar que ele aprendeu como homem. A natureza humana de Jesus, ele enquanto homem aprendeu até a falar, certo? Então, aí por que o Espírito Santo não foi citado, né? Então, em Mateus, por que o Espírito Santo não sabe? Mas outros textos dizem que ele sabe. Então, ali Jesus, em Mateus 24:36, está falando da sua relação com o Pai. E eu já mostrei que esses argumentos de exclusão não anulam outras possibilidades de participação. Os 144 mil recebem o nome que só eles sabem. Aí Jesus não fica sabendo, né? Ó, o pai fala assim, ó, não conta para Jesus, tá bom? Então, isso aí é argumento, né? Não dá, né? Caramba. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Então, por que eu creio, né? Que Jesus, que há uma trindade nas Escrituras, né? O Atafona não responde. Olha lá, o pai usou o filho para criar tudo, então o filho não criou. E o pai usou o filho para criar tudo, inclui o tempo e o espaço. Responda, Tafona. Se o pai usou o filho para criar o tempo e o espaço, porque está nesse tudo que existe, né? Não existe sem Jesus. Se o filho é antes de todas as coisas, como é que o filho consegue existir antes de haver tempo e espaço e não ser Deus? Eu quero saber a tua resposta, Tafona. E agora? Azedou o macarrão, o óleo ou não, seu Atafona? Tô brincando, tá? Vamos lá, eu quero saber a sua opinião.